Irmãos, vamos prosseguir. Vamos começar lendo dois textos. O primeiro no Evangelho de Lucas, capítulo 8, Lucas 8. Os primeiros 3 versículos. Lucas 8:1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ainda nos escritos de Lucas, mas agora no livro de Atos, Atos capítulo 1. Encontrar o relato dos irmãos no cenáculo. Atos capítulo 1. A partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, tinham acabado de ver o Senhor ser elevado diante dos seus olhos, até que aquela nuvem encobriu o Senhor. Eles voltaram para Jerusalém, esse é o relato aqui, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Querido Pai, nós damos graças e adoramos o Teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela bendita lembrança da obra do Teu Filho, consumada. Senhor, em favor da Tua vontade e também em favor de nós. E, Senhor, agora nós nos prostramos diante de Ti, em gratidão, com reverência, pedindo que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos conduza para dentro da verdade que está na Tua Palavra e o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. Fala conosco, ensina-nos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tocar algo especial em Ti nessa noite. Abre os nossos olhos, a nossa necessidade é do Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de contemplarmos o Teu rosto. Senhor, permita que pelo Teu Espírito nós o façamos de forma muito real nessa noite, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O personagem de hoje, como os irmãos podem ter desconfiado, é Maria Madalena. E a história de Maria Madalena, pessoalmente, acho que é uma das mais bonitas do Novo Testamento, né? Então, é uma alegria, uma satisfação poder considerar essa história, né? Conforme relatado no Novo Testamento. Os irmãos lembram que compartilhamos a respeito de outras 2 mulheres no passado, Marta e Maria de Betânia. E o que caracterizava, né, cada uma delas no momento em que foi feito o estudo eram 2 coisas diferentes. Inclusive, com respeito a isso, é que houve o trato do Senhor específico com cada uma delas. No caso de Marta, começamos vendo Marta e associamos Marta sempre ao serviço, né? E ao pouco vemos como o Senhor foi conquistando o coração dela, né? A ponto dela servir, mas servir com o coração tranquilo, com o coração, né, sem ficar, digamos, estressada
em função da postura da irmã Maria. E Maria, por sua vez, sempre associamos aquela posição mais contemplativa, né? Mais de amor e de devoção ao Senhor. Se eu pudesse descrever Maria Madalena em uma frase, eu diria que é aquela que congrega os dois aspectos que encontramos em Marta e em Maria de Betânia, né? Porque em Maria Madalena nós tanto vemos o seu serviço desde o primeiro dia, desde o primeiro relato, não somente o dela, mas principalmente o dela, né? Mas também o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, né, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E que quase tudo que conhecemos e temos de Maria Madalena está centrado nas cenas da crucificação e da ressurreição. As únicas duas exceções são os textos que acabamos de ler. Lucas 8 faz uma declaração geral. Fala que Maria Madalena, bem como outras mulheres, né, e dentre elas especificamente nomeia Joana, né, que também vai aparecer na nossa história hoje, e a mulher de Cusa, e várias outras. Mas aqui diz que elas serviam o Senhor com seus bens. Elas acompanhavam o Senhor junto com seus discípulos. A gente pensa, né? A gente vai formando uma imagem do Senhor com os 12 e achando que eram só os 13, né? Não é bem assim, né? As mulheres acompanhavam e serviam e proviam, né, para o Senhor e para os seus discípulos. E elas o serviam com seus bens, inclusive. Então vemos esse serviço absolutamente essencial e maravilhoso por parte dessas mulheres. E quando o texto lá em Atos menciona, observaram que a única mulher mencionada pelo nome é Maria, mãe de Jesus. Mas quando lá diz, e as outras mulheres, é quase dizendo, é essa turma aqui, né? Estavam juntos com os irmãos no cenáculo, aqueles 10 dias de espera, né, que terminou e culminou com o dia de Pentecostes. E todos, inclusive elas, foram cheios do Espírito Santo. Então, nós começamos lembrando dessas coisas e agora nós vamos focar nas imagens que temos, né, nas cenas que temos de Maria Madalena, e essas outras aparecem também, claro que estavam sempre juntas, né, mas no contexto da crucificação e também, principalmente, da ressurreição. Então nós vamos, como os textos estão muito misturados, então fica difícil de separá-los em blocos. Então hoje eu vou decidir por uma coisa um pouco mais misturada. Então nós vamos ler, ou procurar reconstruir um pouco alguns dos principais eventos relacionados à crucificação e principalmente à ressurreição. O que aconteceu naquele primeiro domingo, né? E nesse contexto veremos algumas das atitudes de Maria Madalena. Então, ela se apresentará a nós, né, nesse contexto, e nós vamos terminar considerando a palavra que o Senhor deu a ela, né, que ela é preciosíssima. Ela é um pouco incógnita sobre certos aspectos, mas ela é muito preciosa. E é a primeira palavra registrada do Senhor ressurreto. A palavra do Senhor para Maria, né? Muito bem, então vamos começar. Nós vamos começar com a cena da crucificação. Então convido os irmãos para abrirem em Mateus. Vamos pegar a história, e os irmãos hoje podem ficar preparados, porque nós vamos passear nos 4 evangelhos, porque cada um conta um aspecto. Então, para reconstruir a história, nós teremos que passar pelos 4 textos, né? Então vamos, até trouxe meu auxiliar aqui para não me perder completamente na sequência das leituras. Então começamos com Mateus capítulo 28. Aliás, vamos começar com 27,
que ao final do capítulo 27 encontramos as últimas cenas da crucificação. Começamos a leitura no capítulo 27 de Mateus, versículo 55. E agora, à medida que a gente avançar nas leituras, é tão importante que a gente procure se colocar no lugar das pessoas, em particular de Maria Madalena. É um exercício difícil, mas procure colocar-se na posição dela. Muitas coisas que talvez a gente achar estranho, nós não vamos mais achar estranhos, porque provavelmente nós teríamos feito exatamente a mesma coisa, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 27, versículo 55. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. São aquelas mencionadas lá em Lucas capítulo 8. Entre elas, então, essa lista não é exaustiva, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas, em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Irmãos, que cena! Elas assim, talvez com os ombros descaídos, contemplando o sepultamento do Senhor, vendo aquela grande pedra selar o túmulo. E estão ali, sentadas, fazendo. Não tinham o que fazer a não ser estar ali, observando tudo, né? O irmão Campo Morgan, ele levanta algumas hipóteses, né, do que talvez tenha se passado no coração e na mente de Maria Madalena. O Senhor havia livrado ela de 7 espíritos malignos, né? E ele diz, será que ela começou a imaginar, bom, e agora? Será que esses espíritos malignos voltam a me atacar? Agora que meu Senhor se foi? Agora que eu não tenho mais a presença dele, o que será de mim? Será que eu vou voltar a ser acometida daquelas coisas, sabe lá o que foi, mas coisa boa não era, irmãos. 7 espíritos malignos, pensa bem. Essas coisas possivelmente estivessem, né, fermentando no coração e na mente de Maria Madalena, ali sentadas, prostradas diante do túmulo. Não sabemos quanto tempo elas ficaram ali, mas ali elas ficaram algum tempo, né? O texto continua, né? Então vamos pensar assim, aceitando a hipótese ou a cronologia mais comum de que o Senhor foi crucificado na sexta-feira. Então nós estamos falando aqui, isso aqui é sexta-feira já tarde, né? Tarde assim, né? Depois de 3 horas o Senhor morreu, aí teve toda aquela questão dos ladrões terem as pernas quebradas, não é? Da lança que perfurou o lado do Senhor. Nós temos que dar tempo para José de Arimateia ir até Pilatos, né? Solicitar conversa com ele, pedir o corpo, né? Retirar o corpo, levar e sepultar. Devia ser final de tarde de sexta-feira. O sol quase se pondo. Uma vez posto o sol, era o sábado, né? Muito bem. No dia seguinte, versículo 62, então esse é o sábado. No dia seguinte, né? Possivelmente sábado de manhã, não sexta-feira depois do ocaso, não sei, mas possivelmente sábado de manhã. Que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder
que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. E não é impossível, também não é improvável que Maria Madalena tivesse acompanhado parte disso daí, se ela ainda estivesse ali sentada diante do túmulo. Né? Não sabemos. Né? Mas agora sim, chegou, então, transcorreu o sábado, nós vamos ler esses textos, aí o sol se põe no sábado, termina o sábado, né? Dá início o domingo. Elas estavam liberadas para ir comprar os perfumes, os bálsamos com quais iriam embalsamar o Senhor. Então, provavelmente isso aconteceu, né, depois de pôr do fim do sábado, pôs-se o sol no sábado, elas foram, e sabemos que elas foram ao túmulo domingo de madrugada bem cedo. Ok? Antes da gente então entrar nessa sequência, se os irmãos já tentaram elencar e organizar as sequências, né, dos fatos conforme registrados nos evangelhos, a gente começa a esbarrar em algumas dificuldades. Então, a gente não consegue fechar alguns textos, esse texto parece que não fecha com aquele, etc, etc, né? E os mais céticos acabam usando isso para dizer que, né, a Bíblia tem problemas, né? O problema está sempre do nosso lado. A palavra de Deus ela é perfeita. Mas eu li Nerissa conhece também, o texto de um irmão. Muito, muito interessante o livro. É um daqueles casos que ele resolveu desconstruir a história da ressurreição, mas quando foi estudar nos detalhes, viu a perfeição do relato e não só teve que concordar de que era verdade, como se arrependeu e creu no Senhor. E escreveu esse livro, 1747, então não é coisa de agora, não, né? Aliás, tem uma versão em 47 e uma versão em 49. De qualquer forma, 1700, estamos falando de 18º século. O nome dele é Gilbert West. E ele faz uma proposta que depois eu descobri que o Edersheim, em 1953, né, mais ou menos segue a mesma linha. Ele diz o seguinte: basta, em vez de achar que todos os eventos sempre são relacionados ao mesmo evento, todos os relatos ao mesmo evento, se nós considerarmos não um grupo de mulheres, mas dois grupos de mulheres, e não uma visita de Pedro ao túmulo, mais duas, os problemas virtualmente desaparecem. Então é isso que eu vou trazer para os irmãos, essa sequência com essa hipótese. Não é a única, e os irmãos claramente não precisam concordar com ela, mas para mim foi muito convincente. Então, gostei e é isso que eu vou trazer para os irmãos. Então, vamos seguir uma sequência aqui. Então, a primeira hipótese: há dois grupos de mulheres, não apenas um. Tá? Então, nós vamos ver dois textos, um deles está em Marcos, capítulo 16. Então, os irmãos me acompanhem aí nos textos e no raciocínio. Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler esses textos todos do início, então nós vamos passar por algumas partes em comum. Então, capítulo 16 fala assim: passado o sábado, okay? Então, se pôs o sol, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então, havia passado o sábado, se pôs o sol, elas estavam liberadas para fazer compras, foram e compraram isso findado o sábado. E aqui temos o primeiro grupo. O primeiro grupo tem essas três mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, ou outro texto diz a outra Maria, e Salomé. Nós veremos o seguinte: Mateus menciona somente
as duas primeiras Marias, Maria Madalena e a outra Maria, e João só menciona Maria Madalena. Mas, baseado em Marcos, sabemos que eram as três. Então, eram as três. Nós vamos chamar esse grupo do grupo da Maria Madalena, só para fins de fazer referência, né? Abrindo parênteses, o Edersheim diz que Maria Madalena, a posição dela entre aquelas mulheres era equivalente à posição de Pedro entre os apóstolos. Era a pessoa de maior liderança, né? A pessoa que falava, que encaminhava as coisas, que tomava as iniciativas. Essa era Maria Madalena. Okay? Vamos encontrar um outro relato importante em Lucas. Então, abra comigo Lucas capítulo 24. Então, acabamos de estabelecer um dos grupos, né? No capítulo 24, que teremos a oportunidade de ler, assim espero, é a conversa do Senhor ressurreto com os dois discípulos na estrada de Emaús. Então, o que temos aqui é eles contando para o Senhor, né, as histórias e as notícias conforme eles as receberam e as entenderam. Então, eles fizeram um determinado relato e agora eles vão dizer, olha, relato de que mulheres haviam estado no sepulcro, haviam visto anjos, não sei o que, etc. E agora eles vão dizer quem são as pessoas, né? Então diz, versículo 10, né? Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então aqui menciona Joana, que não faz parte do grupo da Maria Madalena, e as outras mulheres. E aqui dá a entender que são mais, são várias outras mulheres. Então, temos, por um lado, o grupo de Maria Madalena, composto por ela, a outra Maria, que é a mãe de Tiago, e Salomé. E desse outro lado, o grupo de Joana. E aparentemente Joana é quem, digamos, encabeçava esse grupo. Ok? Muito bem. Voltamos para Mateus capítulo 28. Então, no findado sábado, Marcos já nos disse que elas foram comprar as especiarias. Okay? Mateus parece que pega a conversa um pouquinho depois e diz: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eles não foram embalsamar o Senhor ainda. Elas foram ver. Vamos ver como que estão as coisas por lá. E aqui não está mencionada Salomé, e quase todos, ou boa parte dos autores, dizem que provavelmente ou elas passaram na casa de Salomé, ou então combinaram um lugar de encontro com Salomé para ir ver o túmulo. E além disso, havia um combinado com o outro grupo, o de Joana, para se encontrarem depois para embalsamar o Senhor. Então estamos aqui nesse primeiro momento em que elas decidiram, elas não iam dormir naquela noite. Já que não vai dormir, vamos lá ver, né, o túmulo. Marcos capítulo 16, aqui o irmão West nos ajuda de forma muito especial. Versículo 2, já lemos o versículo 1, né? Versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E agora diziam entre as outras, né, quem nos removerá a pedra, etc, etc. Essa expressão, muito cedo, ela é extremamente cedo, excessivamente cedo. E ele diz que o significado é antes da hora combinada. Então, elas foram ver o túmulo antes da hora que eles haviam combinado para ir embalsamar o Senhor. Então, elas chegaram realmente antes do outro grupo. Okay? Bem, o que aconteceu? Aí quem nos dá esses detalhes é João. Então, nós vamos lá para João. Então, é esse primeiro momento, irmãos,
antes da hora combinada para embalsamar o Senhor, quando o primeiro grupo, o grupo de Maria Madalena, foi ao sepulcro para ver o sepulcro, né? Para perceber como que estavam as coisas ali. É nesse ponto que encontramos o relato de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Aqui não passa referência às outras duas, mas daqui a pouco nós veremos que está implícita a presença de outras, né? Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, ao se aproximarem do túmulo, ela já havia estado lá. Ela havia ficado plantada com a outra Maria, diante do túmulo, vendo a pedra ser rolada, possivelmente até vendo os guardas chegar a montar guarda ali. Ela conhecia o lugar. Chegou de longe e viu que a pedra estava revolvida. Agora nós vamos encontrar Maria Madalena não no modo raciocínio, é no modo coração. Então, de pronto, assim, não está a pedra? Aquela pedra não era uma pessoa só que ia tirar, aquilo tinha guarda, tinha tudo. Alguém removeu o corpo do Senhor. Agora observa que ela não entrou no túmulo. O que diz o versículo 2? Correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, João. Foi até com os dois, não com outros. Então isso é importante, que daqui a pouco aparecem mudanças. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos. Ela não estava sozinha. Não sabemos onde o puseram. Então, já sabemos pelos outros evangelhos que essas outras pessoas eram a outra Maria e Salomé. Okay? Por falar nisso, onde é que ficaram a outra Maria e Salomé? Ela deve ter deixado eles lá, porque aqui diz que ela que foi até Pedro e João e deixou a outra Maria e Salomé ali perto do sepulcro, até porque daí a algum tempo o outro grupo ia chegar conforme combinado e eles iam tentar executar o embalsamento do Senhor, mas o Senhor já estava mais ali, apesar de que isso é conclusão dela, porque ela não tinha visto isso ainda. Okay? Então, essas coisas acontecem quase que em paralelo, né? Ela deixou as outras duas irmãs ali, foi correr falar com os apóstolos, né? Com Pedro e João. Então vamos ver o que aconteceu com essas duas que ficaram. Voltamos para Marcos. Marcos capítulo 16. A partir do versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. João nos explica que nesse momento Maria Madalena foi para os apóstolos contar esse evento. Agora, as duas que ficaram, versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem, atenção, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Aqui é apenas uma curiosidade que não tem implicações na interpretação do texto, mas é uma curiosidade. Mateus dá todos os detalhes, porque ele estava escrevendo para os judeus, ele tinha que para irmãos que eram judeus. Então, ele tinha que explicar como que tinha acontecido tudo. Então, somente ele dá aquele relato do terremoto e do anjo que veio e se assentou sobre a pedra removida. Né? E há quem diga que esse mesmo anjo, depois que a tropa toda se foi espavorida, esse anjo entrou no túmulo e ficou ali à direita do túmulo. E é esse jovem que essas duas entraram. Então nós vamos observar o seguinte: existem dois momentos de túmulo. Um primeiro momento com um anjo, que é esse daqui. E um outro momento, que é daqui a pouquinho, em que há dois anjos. Isso nos ajuda a perceber que são cenas diferentes, não a mesma cena. Inclusive, o que os anjos falam com as mulheres é diferente. Né? Então, se nós compararmos, então, ao invés de achar que tudo diz respeito a uma cena e falar, olha, isso aqui está uma confusão, né? Isso aqui cada um contou uma história, não é bem isso não. Né?
Provavelmente houve momentos diferentes, com cenas e atores diferentes e palavras diferentes. Okay? Continuando, versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Atenção para essa frase: nada disseram a ninguém. Então elas não reportaram esse caso, não. Nada disseram a ninguém. Então, a essas alturas, Maria já tinha saído para falar com Pedro e João. Essas mulheres chegaram a entrar no túmulo, viram esse jovem, receberam essa palavra, saíram com medo, né? Então, assim, o túmulo estava vazio a essas alturas dos acontecimentos, ok? O que aconteceu provavelmente logo depois? A chegada de João, de Pedro e de Maria Madalena. Conforme relatado em João, precisamos voltar para João. Esse relato aparece na sequência do texto de João. João capítulo 20. O primeiro relato de Maria Madalena para os apóstolos. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Final do versículo 2. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Como Pedro entrou, então veja o versículo 6, ele chegou e entrou no sepulcro, ele viu mais do que João. João só viu os lenços, né? Os lençóis, né? E aí ele entrou, em pouco além estava o lenço que cobria o rosto do Senhor, a cabeça do Senhor, né? Então, versículo 8, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles não viram o Senhor, eles não viram anjos, eles não receberam nenhuma palavra, eles só viram os lençóis e o lenço, né? E Pedro aqui diz explicitamente que ele entrou no túmulo. Bem, foram embora. Maria Madalena estava ali. Talvez tinha chegado depois deles, ou tinha acabado de chegar, esperou eles saírem. Então, um relato a partir do versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco. Então, irmãos, com isso já é suficiente para perceber que essa cena não é a mesma relatada por Marcos. O primeiro grupo, o grupo de Maria Madalena, havia se dividido. Marcos relata o que aconteceu com a segunda Maria e Salomé, que haviam ficado lá. Viram um anjo, saíram espavoridas e não contaram nada para ninguém. E agora Maria Madalena, depois de João e de Pedro terem visitado o túmulo, ela entrou e agora havia dois anjos, né? Um à cabeceira e outro aos pés. Houve um irmão que disse que isso lembrava os querubins sobre o propiciatório, né? Um de cada lado, né? com as asas cobertas, né? Mas enfim, é uma curiosidade.
Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor. Mesmo morto, para ela ainda era o seu Senhor. Tal carinho, tal amor, o afeto que ela tinha pelo Senhor Jesus. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. É como dizendo: eu perdi o meu Senhor. Eu tive vigiando esse túmulo quase que o tempo todo. Eu dei uma saidinha de nada e levaram ele. Então, qual que é o sentimento que será que ela teve? Sentimento de perda, né? Sentimento assim de levaram o meu Senhor. Eu queria dar minha última manifestação de apreço, de amor, embalsamando, e agora nem isso teria a chance de fazer. Levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Né? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Irmãos, vocês já tentaram mexer com a pessoa? Não precisa estar morta, não. Viva. Desmaiada. Principalmente se viva, se for mais velha, que a pessoa já está assim, rígida, né? E ela pesa assim, 50 quilos, mas parece que pesa 150 quilos. É uma dificuldade absurda. Agora, imagina Maria carregando o corpo de um homem adulto. Mas ela não mediu esforços, ela não parou para fazer raciocínio, para fazer conta. Falei assim: se você sabe onde que está, me diz, eu levarei. Eu levarei. Então, estamos ouvindo o coração de Maria, não a lógica de Maria, é o coração dela. E o coração dela era de profunda devoção. Um coração altruísta. Nessa hora ela não parou para medir se ela ia conseguir, se não ia conseguir, se estava longe, se estava perto. Se tu sabes onde que o puseram, me diz, eu o levarei, né? Muito bem. Disse-lhe Jesus: Maria. E aí, a palavra do Senhor, o tom de voz. Então você vê que Maria reconheceu o Senhor não pelo que viu, mas pelo que ela ouviu, né? E não foi o Senhor que disse isso? João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem, reconhecem a minha voz, né? Se ouvirem a voz do estranho, sai fugindo, né? Mas eles ouvem minha voz, me reconhecem, né? Ela reconheceu, talvez a forma do Senhor pronunciar o nome dela, não sei o que foi, mas foi a conta do Senhor mencionar o nome dela. Lá voltando-se, ele disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então nós vamos ao final concluir com essa fala do Senhor, que ela é tão cheia de riqueza, apesar de, né, talvez um pouco enigmática, mas ela é a maneira do Senhor lidar com Maria Madalena, né? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. O que será que ele ia anunciar para os discípulos? Que agora tinha novidade. Antes ela não tinha entrado no túmulo, né? Agora ela havia entrado no túmulo, havia visto os lençóis, havia visto o lenço, havia visto 2 anjos. Nada disso importava para ela. O relato dela foi um só: vi o Senhor. Vi o Senhor. Irmãos, quando nós começamos a nos perder nos detalhes, né, nos abre aspas, nos anjos, nos lençóis, no sepulcro aberto, fechado, irmãos,
a centralidade de Cristo precisa ser a nossa tônica sempre. Vi o Senhor. Possivelmente tenha contado o resto, mas a declaração dela é: vi o Senhor. E contava que lhes dissera estas coisas. Ok? Bem, nesse meio de tempo, precisamos ainda imaginar. Então, o grupo de Joana devia estar vindo ainda a caminho. O resto, a outra metade do grupo, outra metade, não, 2/3 do grupo de Maria Madalena, haviam saído daquele sepulcro mesmo, meio que fugidas, horrorizadas, né? O que será que aconteceu com elas? Mateus nos diz o que aconteceu com elas. Então vamos voltar para Mateus capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, a sua veste alva como neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Vocês percebem que é um anjo, né? Esse um anjo é aquele um varão de Marcos 16. Então, portanto, realmente esse é o mesmo grupo. A outra Maria e Salomé. E depois, depressa, versículo 7, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia e ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, e Marcos nos diz que elas não contaram nada para ninguém, né? E de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos, mas não chegaram até lá. Marcos diz que eles não contaram para ninguém. O que aconteceu antes de eles chegarem lá? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e ali me verão. Irmãos, nós, em princípio, nós não saberíamos dizer qual desses dois eventos havia acontecido antes? A aparição do Senhor para Maria Madalena ou a aparição do Senhor para essas duas? Mas Marcos nos diz que ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, irmãos, primeiro ela, e aí não muito tempo depois, né? Talvez poucos minutos depois, apareceu para o resto daquele primeiro grupo, né? E é claro que a essas alturas, Maria Madalena já tinha ido embora do sepulcro, ela tinha ido embora. Quem chegou ao sepulcro? A turma de Joana, né? E esse relato encontramos no Evangelho de Lucas. E com isso eu quase que termino a minha sequência. Então estamos chegando ao final dessa costura. Lucas capítulo 24. Vamos ler o relato, os primeiros 10 versículos. Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões. Agora, peraí. Então, não é o grupo da outra Maria e de Salomé, porque elas viram um varão.
Então, isso foi o primeiro momento, a primeira cena do sepulcro com um anjo. Elas foram, veio Maria Madalena, agora já tinha os dois. Maria Madalena foi embora, agora chegaram estas e viram aqueles dois. Então, esse grupo não pode ter sido o mesmo do outro. Então, a esse respeito, apareceram os dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas, agora, aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Então esse é o momento mais adiante do dia. Quando Maria Madalena foi só para Pedro e João, que ou estavam na mesma casa, na casa de João, ou em algum lugar próximo. Mas isso foi alta madrugada, já algumas coisas aconteceram, já havia acontecido a primeira visita de Pedro ao túmulo, a de João, e eles haviam voltado e estavam chamando os irmãos: gente, temos novidades, né? E aqui esse grupo chegou a falar com eles, né? E o versículo 10 diz quais eram as mulheres envolvidas, né? Nesses eventos. Versículo 11, tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Antes de lermos o versículo 12, um outro momento da conversa dos discípulos de Emaús com o Senhor, versículo 22, a partir do 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Irmãos, esse é o grupo de Joana, para quem o Senhor não apareceu. Então o que elas tinham para relatar? A visão dos anjos. Se elas tivessem visto o Senhor, se fosse o grupo da outra Maria e Salomé, que se abraçaram com o Senhor, vocês acham que eles iam preocupar em falar dos anjos? Eles iam fazer igual Maria Madalena. Viu o Senhor. Viu o Senhor. Então esse realmente é outro grupo. E foi esse grupo que chegou até agora, os 11, com outros que com eles estavam, então era um grupo maior, mais tarde no dia. E aí Pedro, que até esse momento só tinha um relato primeiro de Maria Madalena, que era levar o Senhor, não sabemos onde o colocaram. Agora um outro relato dizendo que haviam visto anjos no túmulo. Ele já havia estado lá, não tinha anjo nenhum. Então lá vai Pedro conferir, ver se tem anjo e ver se ele recebe alguma palavra dos anjos. Então versículo 12, ao que tudo indica, é uma segunda visita de Pedro para o sepulcro. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Aqui não tem João correndo junto, né? Não tem, é outro momento. E abaixando-se, nada mais viu. Ele não entrou no sepulcro da segunda vez que ele foi, só abaixou. Ele nada mais viu. Ele esperava ver o quê? Ele já sabia que estava vazio o túmulo. Ele queria ver os anjos, que era o relato de Joana e das que estavam com Joana. Senão os lençóis de linho, que ele já conhecia e já tinha visto. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então, irmãos, essa é basicamente uma possível reconstrução de alguns daqueles eventos. E naquele domingo, primeiro domingo de Páscoa, então, o Senhor apareceu para várias pessoas. Primeiro, para Maria Madalena. Depois, acredito eu, para as outras duas que estavam inicialmente com Maria Madalena, a outra Maria e Salomé, né? Aí ele apareceu para esses discípulos na estrada para Emaús. Esses discípulos, quando, né? A história os irmãos conhecem. Quando os olhos deles foram abertos, quando o Senhor partiu o pão e deu graças, e o Senhor, tão logo eles reconheceram o Senhor, é como se o Senhor desapareceu da vista deles, como se o propósito do Senhor fosse apenas ser reconhecido.
que eles percebessem que era ele, né? O Senhor foi e eles vão voltar. Quando voltaram para relatar, aí eles receberam este relato. No versículo 33 de Lucas 24, vou ler aqui, diz: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, então era aquela turma, aos quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então nós não sabemos se já apareceu a Simão antes de aparecer para os dois de Emaús ou depois, mas a essas alturas já tinha aparecido para eles também. E ainda naquele dia, trancadas as portas, o Senhor se fez presente, né, aos apóstolos, à exceção de Tomé, que não estava lá, e aos que estavam com ele. Então o Senhor apareceu para essas pessoas todas naquela noite, naquele dia, aliás, naquele dia de ressurreição. Um domingo cheio de atividades, né? Irmãos, vamos concluir considerando as palavras do Senhor. E apesar de ser uma conclusão, ainda tenho alguma necessidade de tempo. Espero não demorar muito, mas se eu fosse o irmão Christian, eu diria o seguinte: muito bem, essa introdução, né? Essa introdução, vamos à mensagem. Bom, não é bem isso não, tá? Mas vamos considerar juntos a palavra do Senhor para Maria Madalena, porque, a fim de contas, o Senhor tinha que lidar com Maria Madalena. E o lidar do Senhor com Maria Madalena está concentrado nessa fala do versículo 17 de João capítulo 20. E antes da gente ler, vamos só lembrar o estado em que Maria Madalena estava. Imagina a tristeza e a angústia até o momento de reconhecer o Senhor. De repente, aquela sensação de perda havia se transformado numa sensação de, recuperação. Recuperei meu Senhor, né? Voltei a ter meu Senhor, né? E foi quando ela disse Rabone. E agora o Senhor diz: não me detenhas, né? Essa tradução é boa. Algumas traduções são mais leves: não me toques, né? Mas aqui é não me detenhas. Essa palavra, nós já estudamos essa palavra num outro contexto. Eu vou falar, vamos ver se os irmãos lembram. Lembram-se da mulher, 12 anos de hemorragia? Quando ela disse assim: olha, eu vou por detrás, basta eu tocar na orla da veste do Senhor, que eu serei curada. E naquela ocasião, ao estudar, né, seguindo o irmão Campbell Morgan, ele chamou a atenção o seguinte, que ali o verbo não é tocar de esbarrar a mão, é de segurar. E ela disse: se eu segurar na orla dele, né, naqueles filetinhos, né, o cáspedon, se eu segurar naquilo, serei curado. Esse segurar, exatamente essa palavra aqui. Ela estava segurando o Senhor. Irmãos, vocês acham que quando o Senhor disse sim, Maria, você acha que ela respondeu assim, Rabone? Claro que não. Rabone deve ter pulado nos pés do Senhor, agarrado os pés do Senhor, quase que do tipo assim: agora o Senhor não foge mais, né? Agora o Senhor agora é meu, agora eu não te perco mais, né? Mas era isso que o Senhor precisava corrigir em Maria Madalena. Ele precisava ensinar para Maria que a relação deles agora precisava ser diferente. Não poderia ser nos mesmos moldes que havia sido até ali e que aparentemente Maria Madalena ainda acalentava, né? O irmão Ederson tem uma frase muito bonita, curta, mas muito precisa para descrever esse evento. O Senhor precisava dizer para ela que o passado não podia ser revivido, mas ele também o futuro não podia ser antecipado, porque quando ele disse não me detenhas, imediatamente ele deu a razão,
porque ainda não subi para meu Pai. Então, por um lado, estava dizendo, olha, nós não podemos voltar ao passado. Mas ele estava dizendo o seguinte, mas vem um futuro que ainda não aconteceu, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E essa é uma frase bastante enigmática. Observa que ele não disse isso para o outro grupo de mulheres, que se lançou aos pés do Senhor e o adoraram. O Senhor não disse a mesma coisa? Ele não precisava tratar dessa questão com aquelas outras mulheres. Mas, então, ao que o Senhor estava se referindo? Aquele evento com as outras mulheres pode ter acontecido poucos minutos depois. Então, é difícil imaginar de que ele estivesse se referindo a uma subida ao Pai e uma descida nesse ínterim. Mais provavelmente, ele estava se referindo à sua ascensão, que ia acontecer daí a 40 dias. Meditando nisso, irmãos, a impressão que eu tive foi que essa palavra do Senhor para Maria tem o mesmo espírito que a palavra do Senhor deu aos seus discípulos, na noite da quinta-feira, não muitos dias antes, quando ele disse assim: digo-vos a verdade, importa-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, porém, eu vos enviarei. Então é como se ele estivesse dizendo isso para Maria. Falei, Maria, não me detenhas. Você não tem como me deter agora. Você, no futuro, você poderá me reter. Mas agora não. Ainda não. Por quê? Porque eu ainda não subi para o meu Pai. E usando as palavras do Senhor para os seus discípulos, porque o Espírito Santo, que é o meio pelo qual você poderá me reter para sempre, ainda não foi derramado. E por que não foi derramado? Porque eu ainda não subi para o meu Pai. Irmãos, que palavra bonita. Que palavra cheia de esperança. Quanto disso Maria entendeu, nós não sabemos. E como diz o irmão Campo Morgan, ela só poderia, talvez ela só veio entender essas coisas quando ela foi cheia do Espírito no dia de Pentecostes, 50 dias depois desse evento. Essa é a primeira frase da fala do Senhor com Maria. A segunda frase, mas vai ter com meus irmãos. Irmãos, que outra palavra forte. Maria, não me detenha, sabe? Você não pode me deter agora. Esse amor que você quer manifestar para mim não pode ser manifesto do jeito que você vinha fazendo. É quase como se ele estivesse dizendo, você vai ter que esperar um pouco. Esperar até eu subir para meu Pai, para manifestar esse amor. Mas eu vou te dar uma forma muito prática de manifestar esse amor. Vai ter com meus irmãos. Eu creio que tem uma lição importante para nós aqui, irmãos. Existem coisas que são impalpáveis e coisas que são mais concretas, Eu quero dar 2 exemplos para os irmãos. Um está no livro de Tiago, na Epístola de Tiago. No capítulo no capítulo 2, versículo 18, a segunda metade do versículo 18. Tiago 2, 18b. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Essa frase, eu com as obras te mostrarei a minha fé, é o seguinte, olha, existe algo abstrato, que a gente não vê com os olhos, que é a fé. Mas se você me mostrar obras, eu vou ver a sua fé por meio das obras. E temos um exemplo perfeito disso, naquele evento da cura do paralítico. Marcos capítulo 2, depois daqueles amigos terem aberto o telhado e descido o paralítico,
Se eu não estou enganado, o versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. O Senhor viu a fé deles. A bem da verdade, ele viu todo o esforço, o empenho, a determinação, as obras daqueles homens para apresentar esse paralítico diante do Senhor. E o segundo exemplo está na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João. E esse exemplo, eu acho que está intimamente relacionado com a palavra que o Senhor deu a Maria Madalena. Mas o espírito é o mesmo do que o primeiro exemplo que eu dei. Ok? Versículo 20. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, o amor a Deus é algo que é difícil, você não vê isso, né? Mas a gente pode ver as manifestações de amor aos irmãos. E então é como se o Senhor estivesse realmente dizendo para Maria Madalena: Maria Madalena, eu sei que você me ama, mas você vai ter que esperar, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas nesse mês de tempo, vai ter com meus irmãos. E para nós isso é uma palavra importante. Nós precisamos aprender a estar com os irmãos, gastar tempo com os irmãos, né? Essa é a nossa forma de manifestar amor ao Senhor, né? Muitas vezes, quando nosso amor ao Senhor esfria, um dos primeiros sinais é um certo distanciamento com respeito aos irmãos, né? Mas olha que coisa, o Senhor não disse, vai ter com meus discípulos, nem tampouco vai ter com teus irmãos. Ele disse, vai ter com meus irmãos. Ele havia se tornado o primogênito dentre os mortos. Um texto que os dois irmãos leram hoje cedo, mais cedo. E ele havia se tornado também o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. A ressurreição, ele as primícias, ele o primogênito dentre os mortos. Ele havia se tornado o primogênito. Agora ele tinha o direito de dizer, vai ter com os meus irmãos. Eu sou o primeiro de uma família. O primeiro de uma família de pessoas que haverão de experimentar ressurreição. Vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, tinha uma mensagem, e aí vem a terceira parte, e final, e com isso eu concluo. A mensagem que ela tinha que levar para os discípulos, né? Para os irmãos do Senhor. Subo para meu Pai e para o vosso Pai, para meu Deus e para o vosso Deus. Então temos 4 coisas ali. O Pai do Senhor, o Pai dos irmãos do Senhor, o Deus do Senhor, o Deus dos irmãos do Senhor. Os 2 extremos eram coisas conhecidas. Desde a eternidade, o Senhor é Deus o Filho, Filho do Deus o Pai. Essa relação de pai e filho é da eternidade passada, né? E o outro extremo é a nossa relação com Deus. Que alguém tem algum temor de Deus, refere-se a Deus como meu Deus. Mas as duas coisas que ficaram no meio são consequência da vida, morte e ressurreição do Senhor. Não fosse a morte do Senhor por nós e a sua ressurreição, nós não poderíamos chamar o nosso Deus de nosso Pai. Porque é a vida do Senhor em nós que nos torna filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele precisava vir para ser recebido. O verbo precisava se fazer carne. Mas como o irmão Campbell Morgan no livro As Crises do Cristo bem aponta, o Senhor
na cruz, ele se referiu ao Pai como meu Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então essa mensagem do Senhor, ela só era possível depois da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. O meu Pai é o vosso Pai. E o vosso Deus é o meu Deus. Porque agora ele era um homem perfeito, ressurreto. 40 dias depois, o Senhor foi elevado à vista deles. E 10 dias depois, ele derramou a promessa do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, Maria Madalena, com as outras mulheres, com os discípulos, com 120 ao todo, receberam o Espírito Santo, foram batizados em um corpo e receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. E agora, por causa desse Espírito Santo, nós podemos nos agarrar ao Senhor. E podemos, como diz, deter o Senhor pelo tempo que a gente quiser. Aliás, o Senhor quando disse: e eis que estou convosco até a consumação do século. Isso é por causa do Espírito Santo que seria dado. Grande é o nosso privilégio, de podermos ter comunhão com o Senhor, E Maria não pôde fazer isso naquele período, mas aquele período era transitório. Aquele período passou. E certamente Maria aprendeu a derramar o seu coração em devoção ao seu Senhor por meio do Espírito Santo que ela havia recebido. Por quê? Porque o Senhor havia subido para o seu Pai, para o nosso Pai, para o seu Deus e para o nosso Deus. Que aprendamos, irmãos, a aproveitar a presença do Espírito Santo em nós, e por meio dele manifestar o nosso apreço, o nosso amor, a nossa devoção ao nosso bendito Senhor, porque ele merece. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome e te damos graças pela instrução da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos foi otorgado livremente, gratuitamente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios do teu Espírito. Senhor, o teu Espírito veio para glorificar o Senhor em nossa vida. Ele me glorificará. Obrigado porque o Senhor é cheio de glória, não por nossa causa, mas porque o Espírito é que ele te glorifica. Que a nossa vida seja uma rendição contínua, constante à tua vontade, à direção do teu Espírito, para que o Senhor receba toda a glória. E te damos graças, porque pela tua obra consumada, podemos realmente dizer Pai nosso e chamar o nosso Deus de nosso Pai. Abba, Pai, bendito é o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.